Olá pessoas, vamos falar sobre a prova de redação da VUNESP para o concurso da Alesp. Vejam bem, e aqui eu vou movimentar o edital com vocês para que a gente possa entender, tá certo, o caminho, o que a gente tem que fazer para a gente não errar e quais são os temas possíveis. Se a prova acontecesse nas próximas semanas, o que aconteceria muito provavelmente com a VUNESP em relação à proposta temática da redação. Lembrando que a redação cai para todos os cargos, tá gente? Eu tô aqui com um dos editais abertos, mas todos aqueles editais da Alesp terão prova de redação. Basta o aluno vir aqui ao item 8, né? De vez em quando aparece um aluno, ele fica meio perdido assim, fala, não, mas não é isso. Eu falo, cara, tem que abrir o edital, criatura, né? Aqui, ó, capítulo 7 vai falar das provas, e aí nós temos, por exemplo, esses dois cargos, tanto técnico quanto analista. Você tem outros cargos também, tá, pessoal? Em que a banca vai cobrar redação. Tudo que tá para a Alesp, independentemente de cargo, independentemente de edital, em 2022, agora, né? O que nós temos? Redação. E como é que a VUNESP, né, trabalha a sua redação? Pessoal, a VUNESP é bastante detalhista com relação ao processo avaliativo, sempre foi uma tônica desta banca, e por isso que você precisa entender. Vamos lá, primeira questão diz respeito ao tema. A banca diz o seguinte, olha, aqui neste item, vocês podem ver, a banca tem 100 pontos para poder avaliar. Tradicionalmente, o que a VUNESP faz? Tradicionalmente, ela coloca 40 pontos aqui, 30 pontos em estrutura, né? E 30 pontos em expressão. Porém, neste edital da Alesp, o que a gente tem percebido é que possivelmente ela não vai adotar essa estrutura de 40, 30, 30, tá? Que é até bastante similar à estrutura da FCC. Ela provavelmente vai deixar, ó, o tema para analisar a totalidade e para analisar, na verdade, a possibilidade do zero. Se você fugir ao tema, ela já vai te dar zero. Se você fizer menos de 7 linhas, é zero. Tá lá para baixo no edital. Né? Se você fugir à tipologia textual prevista, que é a dissertação argumentativa, é zero. Então tem uma série de elementos ali, identificação na prova, que vão te levar a zero. Mas o que a banca, desta vez, né, ela sempre detalha essa parte aqui, a parte de estrutura, mas ela vai colocar acréscimos nesse detalhamento aqui no correr dos outros itens temáticos. Eu acredito que ela vai dar, gente, praticamente uns 60 pontos para estrutura, basicamente isso. Porque aqui ela vai corrigir tudo, ela vai corrigir conteúdo, vai corrigir estrutura, tudo pelo que ela está prometendo. Então, para não ficar lendo isso aqui tudo, eu vou pegar alguns pontos, vou dar alguns exemplos, tá? Para você entender algumas ocorrências. Aqui nós temos, ó, a banca já diz, fugiu ao gênero, não é? O que vai acontecer? Zero. Então você tem que saber dissertar. O que é dissertar? Dissertar é você escrever as coisas no presente. Você explicar o que você precisa explicar, esclarecer no presente, do presente para o futuro. A gente na dissertação evita o passado. Embora a VUNESP te permita fazer pequenas narrativas na parte interna dela, no sentido de você exemplificar o que você está falando, tá? Ela tem essa permissão. Porém, por exemplo, a gente não pode pegar redações da VUNESP, pessoal, que são feitas para o vestibular, por exemplo, o NESP. Certo? A VUNESP faz muitos vestibulares. Então vocês têm que tomar cuidado para não pegar modelo de redação de vestibular. Por quê? Porque o modelo de redação de vestibular, ele colide com o modelo de concurso público no aspecto da objetividade que essa banca exige, tá? Então eu vou chamar a atenção disso para vocês. Por quê? Porque lá no vestibular, os meninos, por exemplo, podem trabalhar narrativa na introdução. O que não é bem-vindo pra gente aqui não, tá? O que é isso, Júnior? Eu não tô entendendo. Por exemplo, quem faz Enem e quem faz vestibular costuma começar a sua redação contando um trecho de um romance, um trecho de uma série que assistiu aí nos Netflix da vida, etc. e tal. E depois entra na problemática. Entenderam? Eles contextualizam a coisa primeiro. Isso é o vestibular. Porém, no concurso não pode fazer isso. No concurso você pode usar dessas narrativas no processo de defesa, ou seja, lá no desenvolvimento. Tá certo? Então, no concurso a gente evita protelar. É claro que há diferentes formas de você iniciar uma redação, mas no concurso, quanto mais objetivo, melhor menos arriscado, tá bom? Então, gente, na avaliação de gênero, a banca vai observar a sustentação da tese. Pronto. Chegamos a um ponto interessante. Eu vou falar sobre tema e tese, tá certo? Então vamos lá. A VUNESP, pessoal, trabalha com temas de autoposicionamento. O que quer dizer? De você realmente se posicionar e segurar o seu posicionamento até o fim. Para isso, ela vai fazer o quê? Ela vai lançar a mão de duas estruturas muito comuns. Pergunta e alternância.
Daqui a pouco eu dou exemplos, tá? Pergunta e alternância. Pergunta por quê? Porque ao questionar alguma coisa, às vezes você tem que se posicionar. Ao alternar alguma coisa, uma coisa ou outra, você tem que se posicionar por um desses dois lados, tá certo? Então a banca tem essa característica de trabalhar nesse sentido. Ora, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então a banca vai exigir o posicionamento diante da proposta temática. Qual é o teu lado? É isso que ela quer saber, tá? Esse posicionamento é o que a gente chama de tese. E você tem que sustentar até a conclusão. Júnior, não posso fazer tipo assim, colocar um argumento e contra-argumentar, por exemplo, ter um meio termo. Em concurso, não. Em vestibular não tem problema nenhum. Em concurso, não. Em concurso você pode fazer pequenas ressalvas, que são bem-vindas, mas essas ressalvas, elas precisam simbolizar estratégias para melhorar a sua defesa, mais ainda. Ou seja, se você defende determinado ponto, você tem que defender 2 vezes mais quando você entra com o contra-argumento. Então tem que saber fazer aquilo ali, não é uma coisa tão simples. Eu falo para o aluno, olha, a melhor saída é você realmente pegar a tese do início e ir até o final com ela, tá? Tudo bem? Outra coisa, gente, a banca vai avaliar se a sua redação possui a macroestrutura dissertativa, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que o desenvolvimento deve ter sempre mais parágrafos do que a introdução do que a conclusão. O desenvolvimento terá que ter de 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento, tá certo? Ele tem que ser maior, aqui um parágrafo, mas o desenvolvimento tem que ser maior do que essas extremidades aqui, introdução e conclusão. Perfeito? A banca também vai avaliar, não é? Então veja, olha só, muito importante. Ela vai avaliar, gente, a objetividade. É por isso que eu falei que não pode começar contando história, tá? Então tomar cuidado com modelos prontos na internet, porque ela vai partir para cima e vai derrubar quem gosta de modelinho. Vou explicar essa questão toda. Então veja que a banca ela quer muita objetividade, tá certo? Ou seja, já você tem que apresentar teu posicionamento no início, já fazer uma síntese de argumentos no início. Esses argumentos serão ampliados no desenvolvimento. É uma banca que exige muita organização, tá bom? Muito senso de organização, redação simples e limpa. Não precisa aprofundar tanta argumentação, não é isso que a banca quer. Ela quer uma escrita limpa, em que o corretor vai fazer uma leitura bastante linear, sem ficar toda hora voltando, tentando entender o que você quer dizer, tá bom? É isso que a banca quer. E a banca é extremamente exigente com a questão autoral, tá, gente? Isso aqui é muito importante. O que quer dizer isso, né? Então, eu vou mostrar pra você aqui que você vai entender bonitinho o que quer dizer essa questão autoral, ó. Vamos aqui pro finalzinho. Olha só. Tem uns 2 aspectos que reúnem essa questão autoral. Este é o aspecto principal e mais perigoso. Olha o que a banca diz, não sou eu que estou dizendo, ela que diz. Serão anuladas redações em que seja identificada a predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet em outras fontes. Percebeu? Ela vai anular se ela identificar a reprodução de modelos. A predominância de reprodução de modelos será identificada por comparação entre modelos disponíveis para consulta em fontes de acesso público, bem como pela comparação entre redações apresentadas pelos candidatos, quando evidenciada a utilização do mesmo modelo. Ademais, também serão penalizados com redução nos itens B e C, por isso que eu falei que o critério se concentra na correção desses itens. O item A vai ser um critério meramente para poder avaliar se você cumpriu o tema, né? Do item 8.28 para as redações que, embora não sejam predominantemente copiados, mas apresentem trechos reproduzidos de modelos prontos. Olha a banca sem paciência. E vou mostrar uma outra questão aqui, ó. Essa outra questão aqui, a banca bem sem paciência, e é bom você que está assistindo esse vídeo, né? Você vai escapar disso. A gente deve ter alguns bons zeros neste concurso pela primeira vez, muitos zeros na VUNESP por conta de modelos pré-formatados. Então vamos lá, ó. A banca examinadora, né, leva em consideração na avaliação do critério B, vocês vão ver que ela não vai falar avaliação de critério A, tá? Vai falar uma única vez lá em cima em tema. O conhecimento de mundo dos candidatos. Contudo, é muito importante que o repertório mobilizado estabeleça uma relação consistente com o tema abordado. Ou seja, a mera referência a pensadores, obras ou teorias não garante nota alta em concursos públicos. Ao contrário, a banca vai penalizar, tá? Vai sobrar perda de nota em função disso. O que isso quer dizer? Isso aqui tudo que eu tô contando, mostrando para vocês no edital, é o seguinte. A gente tem um cursinho. Se a gente, por exemplo, o aluno chega no cursinho, né, acontece isso muito, o aluno questiona
né? E eu gosto quando o aluno questiona, que eu tenho a oportunidade de esclarecer. O aluno chega no cursinho e fala assim: Júnia, então, eu queria todas as aulas prontas. Tá, é muito fácil te entregar isso, mas muito fácil, comercialmente falando, maravilhoso, chove de aluno no curso. Por quê? Porque você entrega a fórmula logo de cara, entrega todos os temas de cara, você não se preocupa em ficar pesquisando nada. Já tem... Gente, eu dou aula há quase 25 anos, então vocês imaginam que de conhecimento atual, conhecimento geral, quantidade de temas prontos que eu não tenho, tá? E tudo. Então você vai lá e entrega aquilo tudo na porta de entrada para o aluno. O que aquilo faz? Aquilo ali vai para um grupo, vai para outro grupo, tal, tal. Formam-se modelos massificados. O cursinho já ganhou dinheiro, mas está lá formado um modelo massificado e o destino do aluno, ó, morra abaixo. Por quê? Porque a banca vem, joga no software, aquilo identifica a massificação de modelos, né? E aquela gente é toda já expulsa do concurso. Chega a fase recursal, o aluno fala: engraçado, foram publicar a minha redação. Não publicaram, vou entrar com um mandado de segurança, que eu quero ver a minha redação, tá lá. O motivo, ele não volta nem para contar a história. E a gente já sabe qual é a história, né? É claro que existe a questão do zero, existe a questão do quantitativo de linhas, que ele não prestou atenção quando tem um quantitativo mínimo. Igual, por exemplo, a VUNESP zero se você escrever menos de 7. Mas se você escrever menos de 20, o que ela já faz? Ela já começa a te tirar ponto, tá? Então, gente, a banca deu 33 linhas, ó. Ó, a banca foi bastante diferentona nesse concurso da LESP. 33 linhas aqui para você escrever. Quer ver, ó, o quantitativo de linhas? Daqui a pouco eu acho aqui. As 33 linhas. E o que a banca falou? Tá, 33 menos de 20 já começa a perder ponto, tá bom? Aqui ela vai falando sobre as perdas em 7, 8 linhas, né? E tal. Mas, ó, se você fizer de 20 linhas ou menos, né? Você não consegue total no item C, que é o item de expressão, o item gramatical, tá? E a banca te deu um máximo de 33. Quantas linhas eu escrevo, professora? Acima de 30. Em redação de conhecimento geral, é acima de 30. Redação de conhecimento específico, qualquer tamanho. Qualquer tamanho, tá? E quando eu falo isso, por exemplo, meus alunos acabaram de enfrentar a prova do TCE Santa Catarina. Acabaram, domingo agora. O tema de contabilidade, o aluno mandou. Tô falando isso publicamente porque ele mandou pra mim no WhatsApp do atendimento do curso. Ele falou: olha, eu nunca fiz uma prova. O cara saiu de Sampa pra fazer a prova em Santa Catarina. Nunca fiz uma prova tão tranquila. Eu viajei super cansado, tenso, nervoso pra enfrentar uma prova objetiva, né, de 5 horas, mais uma prova discursiva de 90 linhas. Quando eu cheguei à prova discursiva de 90 linhas, bem que você falou no vídeo que você gravou pra gente, Júnior, ali às vésperas da prova. E sua voz ficou na minha cabeça. Eu não preciso chegar a 90 linhas, porque é conhecimento específico. E caiu o quê? Caiu lá exatamente um processo avaliativo de contabilidade, né? Que é a depreciação. Então, era exatamente o que a gente tinha acabado de comentar. Então, gente, quando a gente faz isso pertinho da prova, a gente evita 2 males. Eu não mando meus alunos para Berlinda, tá certo? Eu torno o curso mais responsável, eu não fico visando somente dinheiro, muito pelo contrário, eu puxo a responsabilidade para mim. É um risco? Sim, é um risco, tá certo? É um risco. Porém, dá muito mais certo do que o risco que você já tem avisado no edital que vai acontecer. E isso a VUNESP avisou. Agora vocês imaginam as outras bancas que não perdem tempo avisando isso, né? Elas soltam exatamente um software de dados, ele faz o rastreamento a partir de vários modelos e tal. Então, uma coisa é você dar aula para 50 alunos, 100 alunos, terem contato com modelos de redação, temas de redação, às vésperas do concurso. Um concurso que você tem lá 50 mil inscritos. Esses alunos não são nada, certo? Ali naquele meio. E outra coisa, por ser naquela semana do concurso, eles não decoram, eles entendem o assunto. Eles tentam, mas não conseguem decorar, entendem. A gente tira o aluno daquela zona de perigo. E ao mesmo tempo, embora isso requeira determinado sacrifício, né? A gente tem que pesquisar tema, tem que organizar, tem que escutar o aluno, tentando o mundo ideal dos concursos. Não existe um mundo ideal, existe um mundo real, e é bom que a gente fale a verdade, tá bom? Pessoal, em termos de propostas temáticas da VUNESP, vamos tentar entender um pouquinho como que a VUNESP trabalha seus temas. Vejam só, aqui nós temos um tema que a gente está utilizando no turma de redação, né, que é um tema que trata da questão da guerra, tá? Por quê? Porque no momento está acontecendo uma guerra, então a banca tem essa coisa, né? Ou de perguntar ou alternar para você se posicionar. Então aqui veio uma pergunta:
Se não é possível livrar a humanidade da guerra, é possível pelo menos compreender os fatos que lhe deram causa? É a pergunta que a banca fez. Então você tem que responder se você concorda ou não com isso. É claro que isso é feito em terceira pessoa, não é? E trazer os seus argumentos. Veja que está acontecendo neste momento a guerra na Ucrânia. Tudo bem? Ora, gente, está acontecendo essa guerra aqui. Muita gente vai fazer redação, se você tem 100 alunos, 90 vão fazer redação pensando nisso aqui tão somente. O que vai acontecer? Eles não zeram a redação. Por causa disso, não. A banca não zera. Por causa disso, não. Eu já expliquei para vocês que vai zerar. São modelos pré-prontos. A banca vai levar ao zero, ela vai, aqui nesse caso, quando o aluno faz isso, a tua redação não passa dos 70%. Por quê? Porque você restringiu o tema. Em momento nenhum a banca falou sobre guerra na Ucrânia, ela falou sobre guerra em geral, que pode ser uma guerra civil, certo? Uma guerra transfronteiriça como essa guerra na Ucrânia, pode ser uma guerra de grandes proporções como a Segunda Guerra. Então não interessa a guerra. Quer saber? Dá para compreender os fatos que deram causa a uma guerra? É isso que a banca quer saber. Tá certo? Aspectos que motivam uma guerra, aspectos territoriais, aspectos políticos, aspectos de defesa, aspectos religiosos, o que motiva uma guerra? Então veja que é bem geral. Então o assunto Ucrânia, a banca aproveita que a mídia está chovendo esse assunto, chovendo, e entra com esse assunto aqui, porque sabe que a maioria vai falhar. Vão sobrar 10 aqui em 100, desses 10 a banca ainda vai selecionar quem escreve melhor, vão sobrar ali uns 3, 4, a vaga está aqui. Por isso que não é tão complicado assim quanto a gente pensa uma redação VUNESP, tá? Por conta da estratégia. A banca não dificulta tanto, ela torna a estratégia, ela torna o concurso propício ao estrategista, que vai pegar o atalho para poder passar no concurso público, tá bom? Outro tema provável, pessoal, pra gente fechar aqui a questão, são os temas de condição humana. A banca adora temas que influenciam o nosso comportamento, tá certo? Então, por exemplo, com base nesses textos motivadores, escreva uma dissertação sobre o seguinte tema: entre ser e parecer feliz. Então quando a banca traz o e ou ou, ela quer que você se posicione. Será que as pessoas no século XXI são realmente felizes? Ou são pessoas que parecem expressar felicidade? E aí você tem que explicar. Ou seja, ela está mexendo com comportamento, com a influência do que acontece no século XXI em relação ao comportamento das pessoas. Aí ganha espaço rede social como elemento exemplificativo, mas não como elemento dominador, como elemento exemplificativo. O consumo é uma forma de a pessoa ser ou parecer feliz. O trabalho, a entrega ao trabalho, uma forma de a pessoa ser ou parecer feliz. Então você tem que pegar todos esses elementos. E não só ficar falando de rede social, porque a banca exatamente vai desclassificar aquela pessoa que fica grudada num argumento só. E vai apenas dando esse argumento ter diferentes matizes, tá bom? Bom, se você gostou dessas explanações temáticas, quer estudar mais com a gente e tal, nós temos aqui o nosso curso, tem um link logo abaixo, você pode clicar, ele já está com 15% de desconto, para os alunos, a gente está com um período de desconto aí para você poder estudar. Nosso curso inclui também provas comentadas da VUNESP de língua portuguesa, inclui também o treinamento de questões discursivas, são 6 questões para você treinar, mais o chamado dossiê da aprovação que a gente deixa ao final, pertinho da prova, com mais temas comentados. Por quê? Porque o tempo passa, a gente tem que atualizar os temas, tá bom? A gente coloca mais temas comentados, e é o que garante pra gente os resultados que a gente tem. Então, publicamente eu posso falar, acertamos o tema da PCPB, concurso recente, acertamos um dos temas, por enquanto, do TCE Santa Catarina, não sei dos demais, são 6 áreas, mas um a gente acertou, foi de contabilidade, a gente já sabe, a gente tem que ver os demais, se acertou ou não. Então, sempre a gente está acertando temas muito próximos, tá? De um concurso para outro, por conta desse trabalho bastante artesanal com discursiva, que é um trabalho lento, um trabalho depurado, não é um trabalho das coisas que chegam prontas, pré-formatadas e que tem apenas uma apelação comercial, tá? Depois dos 4.0 já não dá mais para ficar nessa aventura, não é isso, gente? Então, um beijo grande para vocês, excelente temporada de estudos, para que vocês tenham aí um 2022 bem diferente, tá certo, dos anos anteriores.